DIFAL para o Simples Nacional. É obrigatório ou não fazer o pagamento? Olá, sejam bem-vindos! Vem muito conteúdo que vai agregar muito valor na sua profissão, lógico, para ganhar muito dinheiro. Bom, a grande dúvida de sempre é em relação ao DIFAL para o Simples Nacional. Por quê? Porque existe toda uma discussão em relação a isso. Mas o que de momento podemos abordar e discorrer sobre esse assunto? Bom, a DIFAL para o Simples Nacional é devido na compra e não é devido na venda para consumidor final. Vamos por partes. Vamos lá. Tivemos muitos julgamentos ao qual definiam se era ou não era devido o pagamento de DIFAL para empresas do Simples Nacional. Tudo bem? Então, o que inicialmente foi decidido? Para venda de mercadoria, foi decidido pelo STF, já foi pago o imposto do ICMS junto com a guia do Simples Nacional, com o PGDAS. Então, já foi feito ali o pagamento junto com a guia pelo Sistema Simplificado de Tributação. Ou seja, ali dentro já foi pago. Por isso, não seria devido ao consumidor final, no caso a empresa do Simples Nacional, pagar pelo consumidor final, que é na venda de mercadoria fora do estado, por ser um sistema simplificado, por já abarcar o ICMS dentro do sistema. Então, não seria devido para o consumidor final, ou seja, para o não contribuinte de ICMS. Bem, agora, quando nós estamos falando sobre a compra de mercadorias, foi definido que, nesse caso, é devido ser pago o ICMS de FAO, mesmo para as empresas optantes pelo Simples Nacional. Afinal de contas, ali foi definido também pelo STF que, no caso, por ser optativo e pelo Estado que está vendendo, né, o que está comprando, não saiu perdendo em relação às receitas relacionadas com o DIFAL, é devido que essas empresas paguem o ICMS de FAO, mesmo sendo do Simples Nacional. Então, essa é a base que nós temos para tomar em relação a definir as questões em relação ao DIFAL. Isso é muito importante também para a gente entender na hora de fazer um planejamento tributário, porque quando a empresa, por exemplo, ela sai do Simples Nacional, ela acaba tendo que pagar o DIFAL, mesmo para aqueles consumidores que não são contribuintes, ou seja, consumidor final, que não é contribuinte, ou seja, se a empresa é do lucro presumido, ela vai assumir, ela vai pagar o DIFAL, a diferença ali, porque ela está vendendo para uma pessoa que é não contribuinte. Então, a princípio, o Simples Nacional tem esse benefício, que é algo bem importante para se entender, porque afinal de contas, quando é feito esse planejamento tributário, analisar qual que é o valor do imposto que vai ser pago, identificar as possibilidades, é importante identificar que na venda para o consumidor final, então não vai sentir. Isso é bem importante para que consiga se reduzir a carga tributária. No entanto, também é necessário comentar que até o momento desse vídeo tem um projeto de lei, né, rodando na Câmara para que se extingua o DIFAL para empresas do Simples Nacional, por ser compreendido como uma empresa que tem que ter todos, né, o máximo possível de sistema simplificado, que não tem que recolher esse valor por fora, que é basicamente em relação à compra, para que se mantenha de fato ali o benefício dessas empresas. Então, ainda teremos cenas dos próximos capítulos, realmente algo bem complexo, porque tem vários julgamentos, tem várias questões, e sempre fica essa dúvida em relação a esses procedimentos. Então, o que está sendo feito? Né? Paga na compra e não paga na venda para o consumidor final. E concordo que, pelo novo projeto, que ele seja extinto, né, essa questão em relação ao DIFAL, porque realmente é complexo fazer todo esse controle, porque, afinal de contas, né, existe toda uma burocracia que as empresas muitas vezes não conseguem nem arcar com esses custos, né, e acaba tendo atuação do Estado e tudo mais. E fora, que eu acho que é a principal questão para a gente falar aqui, é que muitas vezes o Estado ele acaba atuando de forma indevida. E essas empresas que muitas vezes não têm, né, um consultor, um advogado, alguém que possa dar esse aconselhamento, essa ajuda jurídica, para que ele não entenda que aquilo ali é indevido. E muitas vezes acaba nem compensando, né, pelo custo do serviço, pelo valor da mercadoria. Então, isso é muito importante que possamos ter, né, um pouquinho mais de possibilidade para essas empresas sobreviverem, então, em relação a não pagar esse DIFAL. No entanto, também é interessante comentarmos que, com a reforma tributária, isso, via de regra, vai terminar, né, esse pagamento do DIFAL, eu acredito que vai ser extinto, porque realmente é um caos e vamos aguardar cenas dos próximos capítulos, mas a princípio é dessa forma que você tem que operacionalizar trabalhando com as empresas do Simples Nacional e inclusive quando é feita a venda de mercadoria para não contribuintes do ICMS, ou seja, para o consumidor final, deve ser colocado o CFOP 6108, tá bom? Então, no mais é isso, espero ter te ajudado. Se tiver mais dúvidas, deixe aqui nos comentários.
Já deixa seu like, se inscreva no canal que tem muito conteúdo tributário por aí que vai te ajudar a ganhar muito dinheiro com planejamento, com análises e tudo mais. Vem que eu te espero.